Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. E aí pessoal, Code Hack aqui. No vídeo de hoje eu vou trazer uma pequena reflexão sobre como é que as pessoas de fato não estão crescendo. E não, eu não tô me referindo ao canal do Nanico, mas sim em uma série de comportamentos que eu tenho notado, para variar, no Twitter, de pessoas que aderiram a uma nova religião, o mascotismo. Portanto, nos próximos minutos os senhores e senhoras irão entender através desse maravilhoso slideshow como esse bando de textura e material pixelado conseguem provar de uma vez por todas que as novas gerações de canhotos não são mais inteligentes do que o seu sobrinho de 4 ou até 5 anos. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar isso daqui para aquele seu amigo que mora em São Paulo e tá louco para comprar um braço falso, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos lá! Barriguinha Mole, Baianinho, Dudão e tantas outras figuras que mais assustavam o público do que ajudavam a vender alguma coisa na nossa infância, têm definitivamente algumas coisas em comum. A primeira é que eles eram memoráveis mascotes, e a segunda é que infelizmente eles estão sendo trocados por essas coisas aqui. Mas antes que vocês confundam mascote, avatar e logomarca, eu vou dar uma explicação técnica para ficar mais fácil. Mascote se define como um animal, pessoa ou até mesmo uma coisa que representa visualmente uma marca ou uma empresa. E às vezes até comida, porque vai que você mora na Argentina ou na Venezuela. Pelo menos é o que diz esse dicionário aqui. Mas eu conheço uma outra definição que se encaixa bem melhor com o que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia. Na definição do Doritos invertido de neon, mascote é basicamente um boneco 3D para pegar pessoas que infelizmente foram infantilizadas por um sistema progressista muito do freiriano ergo safado e agora preferem escutar um conselho de uma coisa que nem existe e na verdade está sendo usado como marionete por um pessoal bem estranho, do que seguir o processo orgânico de amadurecimento da mentalidade, que sendo bem sincero eu acho que para as novas gerações vai ser algo inexistente. E você que tá aí deitadão com o celular na barriga, deve estar pensando mais ou menos assim: mas como assim, Code Hack? Seu calendário de antropologia, que assunto aleatório é esse, rapaz? E pra você que não sabe, esse aqui é o antigo Pirilampo. E esse foi o motivo por que eu deixei de fazer ele. Seguindo com a fórmula Flávio Morgenstaniana de introduções devidamente demoradas, agora eu devo explicar o porquê desse assunto ter aparecido na minha cabeça nessa semana. Pelo menos é isso que diz aqui no roteiro. Sabe o Baianinho, aquele mascote simpático daquela empresa chamada Casas Baianor? Há alguns dias ele passou por uma transformação deveras monstruosa, em que retiraram todos os seus arquétipos fofinhos, o seu entre aspas apelo infantil, além da sua simpatia gigantesca e o fato de eu nunca entender muito bem o que ele estava fazendo ali, porque no final das contas ele é um substituto para o cara do quer pagar quanto? E lógico, uma das suas melhores características que era a ausência de fala. Transformaram ele nesse boneco da Pixar aqui que por algum motivo muito errado, não só grava TikToks como é uma espécie de digital influencer chamado CB. E ok, eu admito, como vocês viram pela minha voz, isso me irritou profundamente. Não que eu tenha algum apego a mascotes ou algo do tipo, mas toda vez que eu vejo uma movimentação de marketing nesse estilo, eu já tenho uma certa ideia do que vai vir na sequência. E sim, é isso mesmo que vocês estão pensando, o que vem pela frente é lacre. Ah, mas você tá roubando esse tema do Orochinho? Não, meu caro Raldo, eu tô roubando do Newman, que roubou do Orochinho. Então, tecnicamente, eu tenho 100 anos de perdão na conta aí. O fato é que a minha intenção aqui é de ir muito mais longe do que o Orochi ou o Newman foram. Porque muito embora os dois tenham comentado sobre o caso e sobre a questão da estética dos mascotes, eu acredito que eles não tenham notado as verdadeiras intenções que tem por trás desse negócio todo. Já que, indiferente a esses bonecos como a Nath Natura te irritarem profundamente com frases de empoderamento falso só pra endividar um monte de mulher que já tá com as contas no pescoço, eles têm uma função, que é basicamente se aproveitar de gente burra. Mas não só gente burra comum. Na verdade, eles buscam um tipo específico de pessoas com deficiência cognitiva, que são os compartilhantes da geração Y e da geração Z, ou seja, os Zoomers, que nasceram pós-2000, e um resto de um pessoal que nasceu ali no meio dos anos 90. Os motivos pelos quais esse público sedimentado é tão importante pra eles, e na verdade é basicamente o único público que eles têm, é até bem simples. Se você for um cara com mais de 25 anos, você certamente vai lembrar que não existia um grande vilão da sociedade moderna chamada creche. E quando vocês não eram criados pelas suas mães, vocês acabavam sendo deixados na casa dos seus avós enquanto seus pais trabalhavam, o que por mais que gere alguns problemas de playboyismo cultural, já que em algum momento você acabaria sendo alimentado com leite com pera e ovo maltino, ou até docinhos caramelizados de geladeira, ainda assim você tá seguindo
seguindo a programação lógica da criação do ser humano, que é ser criada por um arquétipo feminino e um masculino, sendo a sua avó, o seu avô, o seu tio, ou até mesmo os seus pais, quando você teve a gigantesca sorte de morar longe de um centro urbano, ou deles terem um horário de trabalho um pouco mais flexível. Pois, para você que não sabe, durante a primeira e a segunda infância, o contato com os pais, ou com figuras paternas e maternas, é responsável pela sua dita evolução nas camadas da personalidade e a percepção do mundo em que te cerca. This is a Veio da Virgínia reference. E a consequência dessa quilingagem com os infantes é uma geração que definitivamente não sabe lidar com os problemas familiares ou com aquele negócio que você chama de perdão. Você não consegue desculpar as pessoas, uma vez que a fase em que você deveria estar lidando com pessoas da sua família, a qual não estão recebendo salário e não tem a obrigação de te agradar, simplesmente foi trocado por uma babá ou por uma cuidadora estatal, que também acabaram não te dando a atenção que os seus pais te dariam, te tornando alguém carente e com uma dificuldade para amadurecer e largar as coisas que eram boas para você na infância. Isso explica porque temos tantos adultos hoje viciados em entretenimentos que eram para ser basicamente algo destinado ao público adolescente ou até mesmo infantil. Por que não? Não é correto um galalá ou um almoçoi lá na casa dos 30 e poucos anos ficarem esperando até as 8h30 para assistir um desenho no Cartoon Network. E vocês sabem que isso acontece sim. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, não. Então, com esse pouco ou nenhum desenvolvimento da maturidade e do sentimento de, oh meu Deus, eu sou um adulto, nós passamos a ter pessoas mais velhas que têm um certo apego a elementos infantilizados, e eu não tô falando do PC. Por isso, para conquistar esse público, as empresas simplesmente fazem um boneco 3D que lembra um personagem daquele filme ou série que você adorava quando era criança ou adolescente, para tentar buscar no seu coraçãozinho a ideia de que você tem que comprar mais e não ligar para coisas bobas como o seu intelecto ou até desenvolver uma família. Essa galera do nariz é fogo, hein? Pois é. Outro sintoma desse problema que eu gosto de chamar de a síndrome do jovem de 35 anos é que, como eles não sabem lidar com pessoas de verdade, há quase que uma obrigatoriedade de julgar o tempo todo as pessoas ao seu redor e do seu convívio digital também, assim como de sinalizar virtudes porque eles não aprenderam a lidar com as falhas humanas ou com as suas próprias falhas. Isso explica porque esse rebanho de ajumentados não consegue se segurar 6 meses sem cancelar o seu, entre aspas, influencer favorito. E é aqui que a gente entra nesses novos massacotes. Vocês já notaram que, tirando umas fanarts bem bizarras, e sim, eu tô me referindo àquele material muito duvidoso com o Dolinho e aquela menina do Magazine Luiza. Massacotes são perfeitos para vender a sua marca ou produto, uma vez que eles não têm aquele famigerado passado sujo, que é absolutamente normal e esperado quando se fala daquele pessoal daquela grande rede de televisão e do artista em geral, que por natureza tendem a ser uns tremendos de uns degeneridos. E eu descobri isso da pior forma porque eu tentei fazer curso de teatro. E ainda tenho dificuldade para sentar até hoje. Então, sai muito mais barato, já que você não vai ter de tirar o patrocínio e consequentemente jogar toda a campanha que você fez com o cara que fica aroused vendo umas coisas bem erradas, faz aquela senhora bagunça dentro daquela cidadezinha de interior e após quebrar por dentro uma viatura começa a chamar o sargento. Ou até mesmo quem por um acaso esqueceu de apagar aqueles tweets de 10 anos atrás que mostram o verdadeiro caráter da pessoa por trás daquele youtuber famosinho, no lixo. E mais uma gigantesca série de fatores que torna bem claro a ideia de que usar um mascote 3D renderizado, que literalmente vai reproduzir o seu roteiro, sem fazer cara de bunda porque ele não acredita naquilo, afinal de contas, o mascote foi literalmente criado para fazer aquilo. A ideia é justamente treinar e fortalecer durante anos um personagem para colocar pro coitado o pior propósito possível, tipo o Baki, só que com gente do cabelo azul. E lógico, o mascote pode reproduzir com exatidão o discurso mais dissimulado e idiota possível, levantando qualquer bandeira zoada com que o objeto da campanha entre em contradição pelas coisas que ele fez no passado, tornando então esses horrorosos membros das minorias digitais tecnicamente incanceláveis. A não ser, é claro, aquele mascote da mulher da Ultragás, porque basicamente é a Ultragás. Inclusive, eu poderia jurar que eles colocaram uma pessoa com um pouquinho mais de melanina ali por conta das minhas piadas. Pá, até a Alemanha tá ciente que eu faço essa analogia. O engraçado é que ninguém para pra pensar no bem-estar do boneco, sabe? Eles utilizam, depois jogam o coitado num HD frio, Deus lá sabe o que eles fazem com aquele modelo 3D, deve ser uma vida horrível.
Afinal, diferente do Dolinho e de outras figuras lendárias, eu acho que esse pessoal aí não consegue aguentar mais de 12 horas de gravação. E lembra quando eu falei dos desenhos um pouco mais cedo? Pois é, a reação do pessoal do Twitter e até acho que fora do Twitter, talvez no Facebook, em todas as redes sociais, já mostra que o pessoal que caiu nessa bait não é lá muito inteligente. Já que não é tão difícil assim achar declarações de amor e tweets de pessoas que estão realmente muito emocionadas da forma como um personagem que não existe e na verdade é controlado por uma equipe que é paga por um velho barrigudo e careca, as cativa e as representa. Essa é a triste realidade por trás das grandes corporações. Sim, meu caro amiguinho do lacre. Quando você despeja todo o seu amor e carinho pra cima desses bonecos, você basicamente tá ajudando um monte de careca branco e rico que basicamente pertencem à classe em que vocês odeiam com todo o coração, a ficarem mais carecas e mais ricos. E muito embora eu discorde da lacração do Orochinho quando ele falou isso, de fato o filho da mãe tinha um ponto. Essa galera muito espertamente se utilizou da carência e da burrice das últimas 2 gerações para utilizar esses massacotes como um fantoche e assim, cuspindo uma ou outra lacraçãozinha que agrada esse pessoal, eles conseguem um verdadeiro exército que irá se degladiar com qualquer perfil de anime para defender a sua maravilhosa empresa, quando na verdade eles estão militando e fazendo propaganda de graça para defender e alavancar grandes conglomerados bilionários que eles mesmos se gabam de combater. E quando o Baianinho abandonou o Olimpo dos mascotes True da True para se juntar àquela patota de, como diz o Loen, mulher digital, espera-se da equipe de marketing das casas Baianor o mesmo tipo de atitude, campanha e comportamento que essas outras mascotas andam fazendo, até porque eles meio que pertencem ao mesmo conglomerado, que mesmo atendendo a um público mais humilde, ainda tenta se gourmetizar através do engajamento com as causas sociais, nem que para isso eles tenham que promover umas atrocidades morais aqui ou acolá. E como vocês sabem, toda vez que você começa a agir desse jeito, é basicamente ladeira abaixo. Então fica aqui o convite para as moçoilas e os galalais sentarem aqui comigo com a cadeira de praia, pegar um refrigerante, de preferência um dolinho, e literalmente esperar até a derrocada de um grande conglomerado que deixou de fazer o que era certo e vender móveis de qualidade duvidosa pra gente que não tinha muito dinheiro, pra apoiar uma galera que, pra início de conversa, quer destruir o grande capital. Dito isso, tudo que a gente tem a fazer a partir de agora é simplesmente cumprir com a nossa obrigação de apontar e rir dessa galera. Porque por mais que levantar algumas bandeiras possa ser de alguma forma lucrativo, pra galera que curte confiscar uns grãozinhos, definitivamente não existirá área VIP ou até nenhuma forma de tratamento especial quando eles precisarem levar aquele pessoal que já não tem muita serventia pra conhecer aquela parede muito grande. E aí pessoal, fim do vídeo aqui, muito obrigado por terem assistido até essa parte, mais uma vez para cumprir aquele negócio que está ajudando o canal a se manter e a crescer talvez um pouquinho. Sejam muito bem-vindas 500, 600 pessoas que vieram da semana passada para cá. Comenta eu já gostei de um baianinho aqui embaixo nos comentários para eu saber que vocês chegaram tão longe. No mais, quem puder, se puder, ajuda no Apoia-se, que você vai ter algumas vantagens, assim como membros e até o pessoal que quiser me dar aquela assinatura Prime na moralzinha no site roxinho. Eu fico demasiado grato pela sua audiência, a gente se vê semana que vem, eu tô tentando lançar 2 vídeos por semana e eu acho até que eu tô conseguindo. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que eu sou o Code Hack, não o Dorito, e até a próxima.